Bom, vamos lá. Vou passar aqui como é que eu marco as regiões. No primeiro momento aqui eu tenho o gráfico já marcado, né? As minhas regiões eu já havia marcado, mas vou começar aqui um novo gráfico, marcar do zero. Tá? Vou explicar aqui ó, as marcações das regiões, a FIBO, a linha verde, né? O que que é a linha verde que eu marco no gráfico, enfim. Tá, então, a princípio, aqui eu começo pelo gráfico mensal, tá? Então, a gente vai analisar primeiro o gráfico mensal, tá? Deixa eu botar aqui no gráfico certo. É, Então, aqui eu tenho as minhas marcações passadas. Eu vou explicar tudo como é que eu marco aqui essas linhas verdes que está pontilhada, enfim. Tá? Então, eu vou começar até por ela, inclusive, para ficar até mais fácil o entendimento, já que ela fica no meio das outras linhas. Bom, aí, só um minutinho. Deixa eu marcar aqui a Fibo, tá? Primeiro passo aqui que eu pego, tá? É pegar a Fibonacci. Eu pego esses movimentos de Fibo, né? Marco, tá vendo esse movimento aqui de máximas e mínimas aqui, né? Fez um pullback de alta. O mercado ele pode testar a máxima anterior, tá? Se ele romper essa região, ou romper a mínima e testar o fundo, tá? O que que eu marco no gráfico? Tá? Eu pego a Fibonacci, marco a mínima até a máxima aqui do movimento mensal. Então eu tenho essa região central que o mercado já testou ela, né? Se você for analisar aqui, ela coincide com o topo anterior, né? Ou seja, uma região que o mercado já veio testar e eu acho uma região importante, tá? Agora eu boto ela pontilhada e na cor verde. Eu gosto da cor verde porque destaca das demais. Tá? Então eu pego essa primeira perna de alta e faço essa movimentação do 50% de FIBO. Tá? É uma região que o mercado já testou antes, né? Você vê que já havia sido feito o teste, teste de 50%. É, Se eu for pegar em outros tempos gráficos também, o mercado. Ou melhor, se for pegar no passado aqui, né? Ver que, vou marcar essa região, vai ver que o mercado chegou próximo ali da região de FIBO. É só aguardar por sinal, a gente consegue identificar onde foi feita a região. É, e eu vou começar a marcar, tá? Eu vou pegar agora também esse topinho até a mínima anterior, né? A mínima que teve mais recente. E marcar a região central dela, que é a região de 50% também. Aqui, ó. Então já tenho duas regiões marcadas como FIBO. Então já tem as duas linhas, as linhas verdes. Então eu sei que quando aparece linha verde, são regiões de 50% de movimento de tempo gráfico maior. É, Vamos nessa aqui. Bom, se a gente for analisar, tá? Essa agora começa a marcar as linhas simples, tá? Essa linha simples eu tenho as regiões que o mercado testa, ainda no gráfico mensal. Então eu tenho essa região aqui de máxima que eu considero, né, forte, e essa região de mínima também forte, tá? Então tu vê que essas regiões que o mercado testou bastante, né? Então são regiões que o mercado, né, lembra do preço. Por isso que eu gosto de marcar elas sempre no tempo gráfico maior. Bom, vamos lá aqui, ó. Marcar esse fundinho também. Esse fundinho também é um fundinho interessante, né? É um fundinho de pullback. Se eu for continuar marcando aqui mais para baixo, eu tenho esse outro fundo, tenho a máxima lá em cima, marcada aqui. Bom, aqui a região 50%, máximas. Aqui. Agora eu mudo para o gráfico semanal. No semanal agora eu começo a ter uma visão um pouco mais detalhada do que está acontecendo. Então a gente já vê um pullback de correção, né, no sentido oposto. Se a gente for analisar, tá? Eu tenho aqui regiões do semanal. Então eu comecei no mensal, agora tô no semanal. Tá? Então essa primeira região que eu marquei aqui do mensal, tu vê que já foi testada, o mercado já testou bem nessa região, né? Região de briga. Ah,
Eu gosto de marcar com essa ferramenta de canal, tá? Eu boto ela sempre numa cor. Eu posso deixar ela definida como padrão, do jeito que eu quero, por exemplo, pontilhado, na cor azul, pontilhada, e também eu não marco posição central e eu gosto de deixar preenchido em azul, tá? Eu defino ela como padrão, então sempre quando eu boto o canal, tá? Eu já fico definido como padrão, já abre do jeito que eu gosto aqui, né, na marcação de região. É, bom, a partir daqui eu venho, faço um copy cole, né, ou Ctrl C, Ctrl V, e começo a marcar as demais regiões. Por exemplo, essa região aqui de topo é uma região que já testou. Tá lembrando que isso aqui é um gráfico semanal, então mesmo que apareça só um pavio, são regiões fortes, região que o mercado tende a segurar. Tá? Dá um copy cole aqui, marcar essa outra região de cima, né? Essa máxima também anterior aqui, tu vê que já tem uma linha marcada. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer um ajuste aqui desse canal. É só pegar essa linha de baixo. Tá vendo que tem duas linhas em cima e tem uma linha embaixo? Essa linha de baixo aqui eu consigo preencher o canal, a região maior ou menor. Então eu vou ajustar aqui pelo pavio. Vamos lá, copy cole aqui. Vou marcar essa região de baixo também da mínima. Tá, são regiões que estão distantes ainda, mas vai ficar marcado para o resto da semana. Por aqui que eu vou marcar mais agora. Ctrl C, Ctrl V. Marcar essa região intermediária aqui, que é o mercado testa. Tu vê que ele testa, né? Deixa eu ver aqui uma região melhor. Bom, deixa eu cair aqui pro gráfico diário. Tá? Agora sim vou dar Ctrl V, Ctrl V. Ficar melhor, mais filtrado agora essa região. Que eu consigo no gráfico diário saber melhor onde que é essa região. Tá? Então tem essas trocas de polaridade aqui. Ó. Vou botar aqui o ponto fixo. Tá? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A seta, só aqui da frente. Essa máxima aqui, ó. Tem essa máxima, essa mínima, troca de polaridade. Essa outra região mínima testada, tá? Essas máximas aqui, troca de polaridade. Essa região, o mercado testou também nesse fundinho aqui, né? Depois rompeu e agora ele está brigando exatamente nessa região aqui. Ele pode ir para cima ou para baixo, tanto faz. Se ele for para baixo, eu tenho região de baixo. Se ele for para cima, eu tenho região mais alta lá. Mas eu vou marcar mais regiões aqui agora. Tá? Essa região intermediária aqui também, que se a gente for analisar bem, ela foi testada ali várias vezes. Ó, tem esse teste aqui, esse segundo, terceiro. Enfim, né? O mercado também já abriu testando essa região da mínima. Então a gente vê que eu tenho duas regiões aqui para baixo. Né? Lá em cima eu também tenho uma região de máxima. Tá? Tem essa região, deixa eu definir bem aqui. Ó. E essa região aqui melhor, mais forte. Aqui, ó. Essa região aqui foi testada, tá vendo? Testando aqui em cima, testando por baixo. Né? Então o mercado ele vai sempre testando a região de baixo para cima, de cima para baixo. Então, por isso que eu marco regiões que o mercado tende a testar, tá? Não pego pontos exatos, por isso que eu marco preenchido, tá? Fica até mais fácil o entendimento que eu estou numa região de movimentação do mercado. Esse fundinho aqui também ele tem uma relevância, tá? Aqui nesse meio campo aqui eu também tenho essa movimentação aqui que também houve teste. Aqui eu posso também botar para poder aparecer à esquerda. A gente vai observar lá atrás que essas regiões que o mercado testa, ele já foi testado no passado. Tá? Ou seja, por isso que agora ele vem e tende a testar novamente. São regiões de lembrança de preço. E se eu quiser marcar todos os preenchimentos no passado, é só dar dois cliques, né, no mouse e botar ali à esquerda. Preenchimento à esquerda, né? Enfim. E aqui eu consigo marcar todo o gráfico no passado, né, também. E a gente olhar o que aconteceu naquelas regiões, se for o caso. E normalmente a gente vê que houve lembrança de preço. Tá? Por isso que acaba sendo regiões de referência. Tá sempre estendendo à esquerda aqui, eu consigo marcar. Ano passado. Né? Vou arrastar aqui para o passado um pouquinho para a gente ver ó, as regiões que foram testadas.
enfim, né? Por exemplo, aqui máximas, mínimas, máximas. Ou seja, o preço foi testado, rompeu ali, depois testou de novo a mínima, né? Aqui teve um rompimento, uma sequência, depois chegou lá em cima, numa região e marcou ela como topo. Enfim, lembrando que assim, essa região foi marcada, né, antes daquele rompimento ali, não tinha aquela região, depois que foi marcando aqueles fundos. Ah, então esse aqui é o cenário atual, tá? Agora eu vou cair para 60 minutos. E esses 60 minutos eu consigo visualizar que o mercado fazendo outro tipo de movimento, tá vendo? Máximas e mínimas, né? Máximas e mínimas, máximas e mínimas, né? Sempre testando as regiões, tá? E agora ele fez um rompimento de mínima, tá? Se a gente for analisar bem, ele rompeu essa mínima aqui. Então existe uma tendência, uma possibilidade do mercado até vir buscar essa outra região de baixo, tá? Se ele romper essa primeira região aqui, ele pode vir buscar essa região de baixo aqui, tá? A gente vai ver como é que ele vai acontecer no dia de hoje. Aqui em cima tá a região que a gente tende a segurar, né? No gráfico de 60 minutos fica bem nítido. O mercado já abriu testando, inclusive. Tá? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. O PS fica tá mais preenchido. Vamos continuar marcando daqui. Vamos ver aqui, ó. Essa região aqui é uma região intermediária para o dia de hoje. É uma região forte. Nos 60 minutos. Tá? Vou deixar só daqui em diante. Aí nesse caso aqui, como é uma região pro dia, eu não vou marcar ela passado não, vou marcar só a região atual. Tá? Fazendo uns copy cole aqui, marcando essas máximas, mínimas. Parece que é perto, tá? Mas não é tão perto assim quando a gente jogar para o tempo menor. Vamos lá. Vamos marcando mais uma marcação. Essa região aqui é interessante. Tá? Caindo agora para o tempo menor. Agora nos 5 minutos, a gente já vê que o mercado já testou. Aí em cima, agora aqui nos 5 minutos eu vou marcar com a linha tradicional, tá? Regiões relevantes, né? O mercado também fica testando bem, tá? Fazendo os ajustes. Vamos fazer esse outro topo aqui, né? Calma aí. Deixa eu ver aqui o que ficou melhor. Essa região aqui de fundo e essa região de máximo aqui, ela me dá a informação de que essa região aqui é uma região interessante. Tá? Embora o mercado já tenha rompido, tá? Mas hoje ele já veio testando, batendo nessa região. Ah, marcar aqui, ó. Deixa eu ver. Basicamente é assim que eu marco as minhas regiões, tá? Então, agora eu tenho todas as regiões preenchidas, é, ou seja, regiões que eu vou tentar trabalhar, né? Buscando como alvo, como objetivo, tá? Tanto as mínimas e as máximas aqui do dia. Aqui. Bom, é isso. Basicamente, é assim que eu marco minhas regiões. Valeu.